Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo do meu pai, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha avó, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo do meu avô, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Bom dia, amores. Como é que vocês estão? Bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quero dizer para vocês que eu estou entrando aqui assim de repente, sem planejar, porque estou sentindo a necessidade de refletir junto com vocês sobre algumas coisas que têm acontecido, né, nos últimos dias, na última semana, e são fatos bem desafiadores, né, de serem encarados e observados. Eu estou planejando até a gente fazer uma live sobre a criança ferida e a criança feliz, né? Essa criança interna que todos nós carregamos. E não sei se eu vou conseguir entrar nesse assunto agora. De repente a gente entra, porque como vocês sabem, eu não tenho assim um planejamento rígido nossas lives. No máximo tem um tema, um assunto, um ponto de partida, mas enquanto eu estou falando, eu também estou sentindo vocês. Como eu já falei algumas vezes, a gente cria aqui uma corrente, né? Uma corrente de reflexão, de insight, de compreensão, uma ampliação de consciência mesmo. Isso acontece porque estamos juntos e juntas. Então, não sei onde vai dar essa conversa, mas o ponto de partida são esses acontecimentos, assim, que eu quero compartilhar com vocês sobre o que eu tenho sentido, assim, desde o assassinato do rapaz, né, em Foz do Iguaçu, por causa de divergência política. E a gente está no ano de eleição, então isso é muito sério, né? Isso é muito sério. A que ponto chegou, a que ponto nós chegamos, né? Com a desvalorização da vida, isso que é tão sagrado. Então eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, vamos refletir juntos e juntas. E também quero falar um pouco sobre esse outro acontecimento assim bárbaro, né? De uma mulher que está dando à luz
ser violentada, ser abusada. Eu confesso que é bem difícil de falar, mas vamos lá. Hoje, inclusive, eu vou fazer uma live na página, né, com a página da ONG Paz Sem Fronteiras, que é uma ONG da qual eu faço parte há 9 anos, né? E eu tenho falado muito sobre paz, né? Sobre como pacificamos o nosso coração, como semeamos a paz. E tenho dito para vocês que a paz não tem nada a ver com passividade. A paz tem a ver com a gente olhar para dentro e descobrir dentro da gente onde estão todas essas sombras que fazem parte da natureza humana. E iluminar essas sombras dentro da gente para que, diante de uma situação desafiadora, uma situação de conflito, a gente possa ter discernimento, a gente possa ter lucidez para tomar a atitude certa. E dentro da lucidez, dentro do discernimento, é que a gente vai realmente poder agir para conter algo que precisa ser contido. Então, a primeira sombra, né, ou primeiro aspecto de distorção que a gente precisa encarar e transmutar, iluminar, está dentro da gente. Para que a gente não seja esse agente de uma insanidade. Para que a gente, no momento de sangue quente, no momento de revolta, de discordância, de um sentido de injustiça, a gente opte pela ação que vai nos trazer consequências que podem marcar a gente para o resto da vida, né? Consequências de estar agindo contra o direito do outro, a vida do outro. É no momento de insanidade que a gente pode determinar o nosso futuro, né? O nosso destino. Então, cada vez mais essa essência, essa sabedoria do pacifista precisa estar presente, precisa ser ancorada, porque o pacifista age, mas age com assertividade, age na lucidez. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né, gente? Se vocês quiserem colocar aí alguma pergunta na caixinha, né, eu peço que coloque na caixinha, porque não consigo ler tudo que vocês estão falando. Vocês já comentaram algumas coisas aí, né? Então, primeiro esse caso do rapaz, né, que estava no aniversário e era um aniversário temático em favor de um partido político que ele trabalha, e essa pessoa, né, esse rapaz foi assassinado, discutiu com uma pessoa de um outro partido e isso resultou em morte. Então, o que leva uma pessoa a tirar a vida da outra por causa de um partido político, por causa de ideologia política, né? Essa criança ferida, né, que não aceita o diferente, que não aceita um não, que não aceita a contradição das suas próprias crenças. O que leva a gente, né, todos nós como seres humanos, a um ato de insanidade, de descontrole como esse? Eu acho que isso é muito sério, assim, para a gente refletir sobre isso. Porque essa pessoa está canalizando, né, essa pessoa canalizou um ato de insanidade que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos se a gente não tiver muita atenção, muito autoconhecimento. E, gente, acreditem no que eu estou falando, isso vai acontecer cada vez mais. Esse foi um ato extremo de algo que talvez a gente não se permita fazer, porque de fato é muito horrendo, mas o que tem acontecido é que todos nós, né, não estou falando de mim pessoalmente, mas todos nós, enquanto coletivo, temos dado passagem para agressões, nesse lugar de não aceitar a opinião do outro.
Então, ok, talvez a gente não seja capaz de chegar a um extremo de tirar a vida de outra pessoa, mas com palavras, com ações, né, com situações às vezes muito cruéis, a gente tem ferido muita gente por pensar diferente de nós. Então, assim, esse ano tá só começa, quer dizer, já estamos no meio do ano, né? Mas assim, esse processo que já se iniciou, ele está começando uma fase, talvez, de uma maior gravidade. E a gente precisa estar muito centrado, a gente precisa estar muito ancorado, ancoradas, né, nesse centro, nessa lucidez, num coração lúcido, acordado, que é capaz de tomar as rédeas num momento de conflito e agir. Então, eu tô chocada, sabe, assim. Tô chocada com a possibilidade de todos nós, enquanto família humana, nos encontrarmos num momento de descontrole como esse. Então, mais uma vez, eu quero trazer isso para a experiência comum, né, de uma discussão, como tem acontecido nos últimos anos, de pessoas dentro de uma mesma família ou, né, num círculo de amizade se degladiarem, se ferirem, né, jogarem pedras em forma de palavras uns nos outros, né? Essa atitude de ferir, de machucar, de torturar, de se vingar. Gente, isso é assim o lodo do lodo da natureza humana. Os seres humanos não são isso. Eu vou me esforçar aqui para continuar essa conversa, porque ai, é difícil. É difícil. É difícil para mim falar sobre isso, porque eu vejo o ser humano. Calma, calma. Vamos ver se eu consigo, né, continuar. Comecei com uma música bem sublime para me acalmar mesmo. Eu tô calma para trazer tranquilidade, né, para essa fala. Tô calma, mas eu tô mexida. Então, onde é que eu tava? Sim. Eu vejo o ser humano num lugar assim de muito valor. Eu vejo o ser humano num lugar sublime, sabe, de grandeza, de generosidade, de verdade, de ética. Obrigada. Então eu vejo o ser humano nesse lugar de ética que só o ser humano pode alcançar. Por quê? Porque o ser humano é autoconsciente. Os outros seres não são. Né? Os outros seres são verdadeiros, ocupam seu lugar dentro da teia da vida, sem nenhum desvio, sem nenhuma distorção, mas eles não têm a consciência e a capacidade de co-criar a vida e a realidade. Então, ao mesmo tempo que a gente pode aprender muito na observação com os outros seres, a gente também tem que admitir, né, e observar que eles não têm opção. Eles não estão numa existência onde eles podem ser uma outra coisa que não seja eles mesmos. Né? Então, assim, a flor só pode ser a flor, e isso é lindo, a gente pode aprender muito com isso. A árvore só pode ser a árvore, né? O gato só pode ser o gato. Então, é lindo poder observar todas as manifestações da natureza e aprender, né, com a verdade, com a essência que brota de todas essas manifestações naturais. Mas o ser humano pode ser o que ele quiser. A gente pode ser sublime, pode ser
terrível. A gente pode ser pura luz e ou pura sombra. Tá disparando o alarme, né? Atenção. A gente pode ser pura luz ou pura sombra. Eita, vocês estão ouvindo, né? Tem um alarme aqui disparado. Eu vou aproveitar aqui para ler. Johnny fala, o ser humano... Eita, peraí. Tá, depois eu leio. Então, o ser humano pode escolher ser o que ele quiser. A gente nasceu assim com essa liberdade de escolha, com livre-arbítrio. Imagina, gente, que presente é o livre-arbítrio. Mas se a gente não souber usar essa liberdade de escolha, de ser quem a gente quiser ser, a gente vai ser manipulada por forças, né, que também são da psique humana, que também são do inconsciente, das profundezas, forças abissais que podem nos dominar e nos conduzir para fazer coisas que depois a gente vai se arrepender para o resto da vida. Então, por que hoje eu estou nesse caminho de autoconhecimento e de compartilhamento de tudo que eu aprendo? Porque isso é a coisa mais importante de se saber na vida. Não importa o que você faça, não importa qual é a sua profissão, não importa como você escolha viver a sua vida. Se você não tiver esse autoconhecimento, se você não puder mergulhar nas suas profundezas, nas suas águas abissais para entender seus medos, né, seus desejos, suas limitações, se você não puder lidar com seus monstros, você vai projetar isso no mundo. E você pode agir contra alguém achando que esse alguém é um monstro para você, sendo que você está projetando nessa pessoa todas as suas sombras. É você que está projetando. Então, esse senhor que matou o outro, né, por causa de ideologia política, ele estava projetando no outro as suas próprias sombras, mas ele não sabe disso. E olha o que ele fez. Ele acabou com a vida dele, né? Então, mais uma vez, esse é um caso extremo do que pode acontecer com todos nós numa escala um pouco menor, né? De ferir pessoas que nos são caras, né? Pessoas que a gente ama, de ferir o pai, de ferir a mãe. Eu tenho falado para vocês, né? Como a aceitação de nosso pai, de nossa mãe, é fundamental para que a gente tome posse da nossa vida, que foi transmitida através deles. Como é importante a gente aceitar a maneira que eles são e ficar com o que a gente recebeu de mais valioso, que foi a transmissão da vida. E a partir de agora eu pego esse bastão e faço as minhas escolhas e faço do meu jeito e saio da crítica. Eu paro de desperdiçar energia com a crítica, com a condenação, porque cada vez que eu critico meu pai e minha mãe, eu estou criticando e condenando a mim própria, né? Eu estou rejeitando uma parte de mim, porque eu sou fruto do meu pai e da minha mãe, eu venho desse corpo do meu pai e da minha mãe, eu fui nutrida pelo sangue deles, pelas memórias, de toda a minha ancestralidade, pelas experiências de dor, de alegria. Eu sou a minha ancestralidade e com mais força eu sou meu pai e a minha mãe. Então é muito lógico que se eu condeno, né, se eu brigo, se eu rompo com eles, eu estou rompendo com uma parte fundamental do meu ser. E isso vai trazer fragmentação, fraqueza, sofrimento. Então, nesse momento agora que a gente vai viver, eu estou sentindo que eu vou ter que fazer muitas lives sobre isso. Nesse momento de divergências de opiniões, gente, são opiniões, todo mundo tem direito de ter a sua opinião, né? E se não é possível conversar pacificamente sobre isso, não conversa. Porque o amor, a relação de amor, de amizade, de família, vale muito mais do que algo que é passageiro.
E se você der conta de ter uma conversa sobre isso, se você acha que é importante ter uma conversa sobre isso, faça, mas não rompa com uma pessoa por causa de divergência política. Porque tá cada um no seu papel, né? Dentro desse grande plano divino de evolução, tá cada um no seu papel. E vamos fazer o possível, né, para defender o que a gente acha certo. Mas brigar, romper por causa de divergência de ideias, talvez não seja a melhor opção, principalmente dentro da própria família. E aí, falando em família, talvez a gente possa entrar um pouco nesse outro assunto, que para mim é mais desafiador ainda falar, que é o caso desse homem que abusou de uma mulher no ato de dar à luz. Gente, olha, se a outra história, né, se o outro fato não atinge todos os corações, né, porque tem a ver com ideologia política, com essa guerra, né, que chegou há alguns anos, né, para a nossa realidade social, né, se a pessoa acha que isso é legítimo, né, e muitas vezes já teve vontade, né, de fazer isso, de matar alguém só porque tem uma opinião política diferente, com certeza isso já aconteceu nas mentes e nos corações, né, e muita gente aí pode até estar se sentindo representada por esse que matou o outro. Aí a vida, o universo, Deus nos mostra um outro caso muito mais difícil da pessoa né, se privar de ser atingido, de ser tocado profundamente no coração, que é esse caso aí do anestesista, né, que abusou de uma mulher na hora de dar à luz, porque aí não tem ideologia, né, não tem time de futebol, não tem religião, não tem nada que possa criar aceitação, né? Quer dizer, aceitação precisa ter, porque é um fato, mas que possa proteger o nosso coração, né? De não partir diante de uma história como essa, né? De um fato como esse. Então, a gente pode pensar sobre isso, assim, refletindo primeiro sobre o que é, né, o ato de dar à luz. Eu deixo uma pergunta para vocês. Qual é a ação humana mais sublime de todas? O que é que ao fazer, né, a gente está canalizando Deus dentro da gente? O que é que quando a gente se permite vivenciar, a gente está abrindo o corpo e a alma para que Deus se manifeste e crie uma nova vida. É a sexualidade, né? O ato sexual. Então, assim, eu vejo o ato sexual e eu tenho lives falando sobre isso, e eu gosto muito de falar sobre isso. Eu vejo o ato sexual como um momento, assim, de oração profunda a Deus. O ato sexual talvez seja o ato mais sagrado que um ser humano pode vivenciar na vida, experienciar na vida, porque é no ato sexual que a gente dá passagem de corpo e alma para que uma nova vida chegue nesse planeta através da gente. Uma nova vida, uma alma encarne no corpo e viva a experiência da evolução, que é a coisa mais sagrada que existe. Nós estamos aqui para evoluir, para se lapidar, para aprimorar. Então, o ato sexual é o ato mais divino que pode existir na vida de uma pessoa. E a gente tem colocado esse ato de pura luz e sagrado e divino num lugar muito sombrio, num lugar de negação dessa nossa grandeza, né? Da imensidão que é o amor divino, o amor da criação. A gente tem colocado o ato sexual no limbo, no lixo. Somos nós que fazemos isso, por pura inconsciência. Então, começa por esse lugar, né, de colocar o ato sexual no limbo, algo que é o mais sagrado da vida de uma pessoa, né? Como se fosse realmente um momento de oração à vida,
de oração à criação da vida. A gente tem colocado no limbo. E por outro lado, esse momento de dar à luz, que é muito simbólico. A mulher está dando passagem, né, com o próprio corpo, está sendo portal de uma nova vida. Então esse é o outro momento mais sagrado que alguém pode experienciar. Os homens não têm essa oportunidade, né? Os homens não têm essa oportunidade. E então, o que acontece no coração de um homem, na alma de um homem, que é capaz de abusar de uma mulher no momento de dar à luz? Esse homem precisa ser desativado, preso, né? Uma pessoa que está fora de si, uma pessoa completamente num mundo das trevas mesmo, né? Sem consciência nenhuma sobre o que é sagrado, sobre o que tem valor na vida. Essa pessoa realmente precisa ser desativada. Mas eu sinto que cada um de nós, cada uma de nós, precisa refletir sobre o que se passa no coração dessa pessoa, né? Que é capaz de abusar de uma mulher desacordada no momento de dar à luz. Eu sinto que essa inconsciência habita todos nós, em graus diferentes. É por isso que a gente tem que observar o que acontece e ter o discernimento de avaliar o que aconteceu. Além de condenar, a gente precisa refletir sobre isso. Porque numa camada mais superficial, mais amena, a gente tem essa inconsciência. Quando a gente está numa relação sexual sem sentido, a gente está vivendo essa inconsciência. Quando a gente manipula o outro através da sexualidade, a gente está vivendo essa inconsciência do sagrado que é a sexualidade. Quando a gente violenta o nosso próprio corpo, fazendo algo que a gente não quer. Quando a gente violenta o corpo do outro, manipulando o outro, sabendo que também não é algo que o outro quer. A gente está nessa inconsciência, num grau menos grave, mas a gente está vivendo essa inconsciência. Então, eu sinto que a gente tem muito que aprender com essa experiência, com esses fatos que estão acontecendo. Porque é um momento muito precioso, né? É um momento precioso para a gente refletir sobre essa transição planetária. Por quê? É preciso admitir que quando a incidência de luz aumenta, e quando eu falo luz da consciência, né? Quando a informação profunda, o entendimento profundo, não estou falando aqui de aprendizado em livros, em escolas, eu estou falando de uma compreensão de corpo e alma, do que é a vida, do que é sagrado, do que tem valor. Quando essa compreensão, essa luz chega para toda a humanidade, a escuridão também se intensifica, né? Isso acontece na matéria. Quando você joga uma luz mais forte em qualquer ambiente, a sombra fica mais escura, ela aparece mais, ela salta aos olhos, porque tem mais luz. Então a chegada da luz intensifica a sombra. E a gente está vivendo esse fenômeno. Tem muita luz de consciência chegando no planeta. Eu falo por mim. Não sou melhor do que ninguém, mas eu há alguns anos abri o meu coração e a minha alma para canalizar luz de consciência, para expandir a minha consciência, para enxergar as pessoas com o valor que as pessoas têm, com o valor de vida, com o valor da liberdade de escolha de cada uma delas, né? E com a minha própria liberdade de escolha, de construir o meu ser, de construir cada passo do meu caminhar. Então, eu tenho expandido muito a minha consciência. E nesse processo, eu vejo toda a minha sombra. Eu pude ver e continuo vendo onde eu desacralizo a vida, onde eu desacralizo
a mim própria, o meu corpo, né? As minhas vontades, né? Os meus anseios, os meus dons. E tenho curado cada aspecto doentio desse que me habita. Graças a Deus, porque eu estou vendo, eu estou enxergando. Então eu tenho curado as minhas sombras com muito amor, com os meus medos, né? E isso já vai ser parte da nossa live sobre a criança ferida, né? Os medos fazem parte dessa criança, que é a guardiã da verdade, né? Aonde foi plantado todas as nossas limitações, as nossas dores na primeira infância. Mas eu sinto que eu não vou entrar nesse assunto da criança ferida hoje, não. Talvez amanhã, eu estou num período aqui com o Gui, né? Foi aniversário dele. Nossa, é muita bênção que eu recebo da vida, né? Esse filho é pura luz. Assim, eu sinto que muito da minha busca, da minha caminhada, enquanto atriz, enquanto terapeuta, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto ser humano, tem a ver com querer merecer ter dado a luz para o Guilherme e ser guardiã do Guilherme na vida. Então, até a semana que vem eu tô aqui vivendo um grudezinho de mãe e filho, né? Então, quando ele sai, quando ele vai ensaiar, quando ele vai fazer as coisas dele, aí eu abro live aqui com vocês. Então, talvez eu consiga fazer isso amanhã, tá? Além dessa convivência mais intensa com o Gui essa semana, tem todas as outras coisas que eu faço, né? Hoje tem constelação com sorteio, tenho constelação presencial aqui em casa amanhã, sábado também. Quem está em Porto Alegre, de manhã eu vou fazer constelação presencial. Nossa, eu sinto também uma gratidão profunda ao universo por ter me colocado nesse lugar de facilitadora de constelação. Porque, meu Deus, assim, cada vez mais a gente precisa expandir a consciência e olhar para o quadro todo. E entender o lugar que a gente pode ocupar nessa teia da vida, né? O lugar que os seres humanos podem ocupar, esse lugar de grandeza, de percepção, de poder de cocriação, de uma vida que a gente quer viver, né? De uma vida de harmonia. Não é uma vida que não vai ter problemas e divergência. Claro que vai, né? É exatamente a divergência, o desafio que nos tira da zona de conforto e nos faz crescer. Eu tenho falado isso para vocês, né? Então sempre haverão desafios, né, para nos lapidar, para nos trabalhar, para nos fazer mais fortes. Mas quando a gente está imbuído desse sentimento, né, de entrar no desafio com o gosto, com o prazer de estar vivenciando algo que nos faz crescer, esse desafio se torna um grande presente no nosso caminho. Tem acontecido isso comigo. Então, assim, cada desafio eu falo, meu Deus, chegou mais um presente para mim. E o mais lindo, gente, é que tá chegando muito presente mesmo, de verdade, sabe? Presentes de alegria, de prazer, de encontros maravilhosos que eu tenho vivido, assim. Que eu falo, ai, gente, meu Deus, eu mereço. Eu mereço. Sabe, quando você chega no ponto de sentir de verdade no coração que merece, olha, isso não tem preço. Não tem preço. Eu mereço viver esse melhor da vida que eu estou vivendo, né? Mesmo quando eu estou dentro de um desafio, eu sei encarar ele e conheço o lado positivo desse desafio. Por que ele está ali para me trabalhar, né? Isso é tudo, isso é o ouro, não vem de fora, isso vem de dentro, como eu tenho dito para vocês, né? Então, voltando para o caso do rapaz, né, doente, que abusou dessa mulher, e tem muita gente doente abusando, gente, não é só um rapaz, não. Tem muita gente abusando, não são só homens abusando, não são só homens abusadores, tem mulheres abusadoras. Eu também quero fazer uma live com vocês sobre isso. Tem muita mulher abusadora dando passagem para esse masculino distorcido. O que é o masculino distorcido? É a invasão do outro.
é quando a gente invade o outro. Seja a invasão física, como é o abuso físico, seja uma invasão energética, que é o abuso de poder, né? É o abuso de estar no domínio de uma situação onde você invade o espaço do outro de várias maneiras, invade o espaço do outro não dando liberdade, né? Não respeitando a opinião do outro, não respeitando a escolha do outro, sendo agressivo, sendo invasivo de várias maneiras no dia a dia, né? Invadindo através de uma fala agressiva, de uma música agressiva, né? Dentro das leis da convivência, a gente pode estar sendo invasivo com o outro, né? Então, isso é um aspecto do masculino distorcido. E o que é o masculino saudável? É a ação que protege, é a ação que cuida, é a ação que dá limite, que dá um basta. Esse é o papel do masculino, dentro de homens e mulheres. É aquela potência, aquela força que fala, agora chega. Agora eu me protejo, agora eu protejo o outro. Nós temos esse masculino dentro da gente, que protege com muito amor. Então, voltando para o rapaz, esse rapaz, ele ele acabou com a vida dele, né? Assim, provavelmente a vida dele já era puro sofrimento, né? A gente também vê na visão sistêmica, nas constelações familiares, que os abusadores foram abusados. Eles foram abusados ou fisicamente ou emocionalmente. Muitas vezes, na maioria das vezes, foram abusados pelo pai, pela mãe, né? Então tem um histórico de abuso dentro da linhagem da pessoa. Tem um histórico de sofrimento e de dor que vai se reproduzindo. Por quê? Por inconsciência, por falta de autoconhecimento, porque a gente vive numa sociedade que só olha para fora, né? Que só quer olhar para o mundo lá fora, só quer apontar o dedo para o outro. Então, assim, somos todos vítimas dessa inconsciência. E esse caso está trazendo a oportunidade da gente refletir sobre isso. São muitos casos de abuso acontecendo agora, nesse exato momento. Mulheres e homens estão sendo violados no seu direito sagrado, né, de proteção, de serem quem são, seu direito sagrado de serem preservados fisicamente, emocionalmente. Crianças estão sendo violadas nesse exato momento. Mulheres, a fragilidade da mulher. Uma mulher desacordada, dando à luz, foi violada, foi violentada. E quando isso acontece, é o símbolo do que nós estamos fazendo com nós próprios e com a natureza. A natureza é um grande feminino escancarado que produz vida o tempo inteiro. O que é a mãe natureza? É um feminino assim completamente receptivo, generoso, dadivoso. É a pura abundância da vida transbordando para todos nós. A natureza é isso, a natureza não pede nada em troca. É o puro feminino que nos dá vida, saúde, vitalidade, né? Eu passei agora 15 dias mergulhada num lugar sagrado, como todos os lugares, todos os biomas naturais são sagrados, né? Assim, bebendo de pura vitalidade, né? De fenômenos naturais, de pura magia que é a vida, né? Como a vida pode ser bela, como a vida pode ser luminosa, prazerosa, harmônica. Tiveram muitos desafios lá, foi a coisa mais linda, né? Desafios coletivos, desafios de quando a gente olhava a nossa sombra e acolhia as nossas dores. Foram muitos desafios, mas a beleza que tem nessa inteireza, nessa entrega, é algo imensurável, assim. Quando você lida com as suas sombras diante de todas as outras pessoas, quando você se expõe, né, às suas contradições, as suas dores, suas incapacidades, e você assume, eu sou isso, eu sou tudo isso, eu sou humana e eu vou lidar com isso, eu não vou derramar essas sombras em outra pessoa, eu não vou machucar outra pessoa, eu não vou violar outra pessoa, eu não vou agredir outra pessoa,
Porque quando chega o ponto de você abusar de outra pessoa, né, de várias maneiras, como eu disse, fisicamente, emocionalmente, é porque você já se abusa desde sempre. Então, o seu padrão de comportamento com o outro vai ser de abuso, porque você abusa de si mesmo. Você já é uma pessoa que é pura ferida e sofrimento. Então, o que é que você vai reproduzir na sua relação com outra pessoa? O abuso. Então, tô trazendo aqui algumas chaves para vocês, tá? A gente está tendo exemplos dramáticos, drásticos, do que cada um de nós pode estar fazendo no dia a dia, numa escala menor. A maneira como usamos as palavras, a escolha das palavras. Então, eu sinto que esse feminino sagrado que está chegando para o planeta, para todos nós, né? Essa energia, que é a energia Yin, né? É um aspecto do ser, o Yin, o Yang, o feminino, o masculino, está presente em toda a criação, em tudo que existe. Não é homem nem mulher. O homem e a mulher carregam esses dois aspectos. E a Teresa chega quando a gente equilibra o Yin e o Yang, que é o masculino, o feminino e o masculino, né? O feminino é o Yin e o masculino é o Yang. Quando a gente equilibra isso dentro da gente, aí a gente cria a nossa Teresa, né? Então, eu tava com uma coisa boa para compartilhar, o que era. Sim. O feminino, que é essa energia que está chegando no planeta, né, para ser canalizado pelos seres humanos, esse feminino já é o próprio planeta, né? Já é Gaia. Gaia é uma grande mãe, é um feminino poderoso, né? Esse grande ser chamado Gaia, que é o planeta Terra, o planeta azul. E tem o Sol, que tem essa potência do masculino, né? Essa energia Yang. Claro que o planeta Terra também tem energia Yang, mas a mãe natureza talvez seja a mais pura representação desse feminino, né? Que produz vida e é receptivo e se abre, né? Sem pedir nada em troca. Então, essa energia que está chegando é a energia da delicadeza, da intuição, da amorosidade, da aceitação. Então, é um equívoco quando mulheres pensam que a agressividade, né, a trincheira, a guerra é uma mulher potente, é o feminino potente. Não é. Muitas vezes a mulher que está sendo agressiva, ela está reproduzindo exatamente esse masculino distorcido. Pensem sobre isso. É um masculino distorcido canalizado pela mulher. Então, assim, a atitude, a ação de autoproteção não precisa ser agressiva. Porque essa agressividade é do masculino distorcido, tá? Eu vou fazer uma live só sobre isso. Eu não vou entrar nisso agora. Porque a ideia dessa live era trazer uma reflexão sobre esses dois fatos que aconteceram nos últimos dias, né? Eu acho que eu consegui entrar um pouquinho, né, nessas reflexões. Tem uma pergunta, será que é uma? É, uma pergunta aqui na caixinha, eu vou abrir, tá, gente? Mas eu tô devendo para vocês uma live sobre criança ferida, criança feliz, talvez seja amanhã, e sobre o Yin e o Yang, né, o masculino e o feminino. Pessoas que não aceitam um não, no fundo, não está se aceitando. Exatamente. Transforme a sua realidade, falou aqui. A pessoa que não aceita um não, não está se aceitando, exatamente. Não aceita suas incoerências, né, sua própria diversidade interna. Porque eu não sei se vocês sabem, nós somos um bioma, né, de diversidade, de riquezas, né, dentro da gente. Nós somos uma grande agrofloresta no nosso mundo interno, né? A gente tem de tudo. E é muito saudável ter aspectos diversos, diferentes dentro da gente.
Isso é mais um equívoco, né? Algo que a gente aprendeu na nossa sociedade que é completamente equivocado. A grande riqueza do ser humano é poder observar, aceitar e acolher os diversos aspectos que nos compõem. Nós não somos só uma coisa. Né? Essa ideia de identidade, de ser sempre a mesma coisa, né? De ali um carimbo, a identidade, eu sou isso, nunca posso mudar, nunca posso me transformar, não posso ser outra coisa. Isso é uma visão, uma postura de muita pobreza. Né, diante da nossa potencialidade como ser humano. Nós podemos ser tudo. E aí que está até o início dessa live, né? A gente tem a possibilidade de escolha, quem eu vou ser. Né? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que manipula? Eu sou uma pessoa que abre o coração e sou verdadeira? Não importa se o outro não valoriza o meu coração aberto e a verdade. Quem não valorizar isso é que vai perder a chance de lidar comigo, de conviver comigo, mas eu sou isso. Eu quero ser essa pura verdade. E essa pura verdade está em processo, está em transformação. Eu posso pisar na bola? Claro que posso. Posso cair? Posso, e vou cair, vou levantar. E eu vivo nessa inteireza. Gente, isso é tão... Nossa, isso é tão transformador, sabe? Isso muda, assim, o sentido da vida. Né? Olhar para minha sombra, não projetar no outro, admitir que ela está ali, meus medos, pegar minha criança ferida no colo, acolher, né? E dar para ela o lugar dela. É o assunto da próxima live, não vou entrar aqui agora. O Dan fala. Eu botei a câmera aqui de frente com a luz, então tá um pouco difícil de ler. O Dan fala: nós podemos ser tudo o que quisermos, mas que sejamos tudo de bom, de acordo com a palavra de Deus. Dan, isso aí é um assunto profundo, né? Porque o que é tudo de bom, né? O que é tudo de bom? Vamos refletir sobre isso. Porque a gente sempre é o melhor que a gente pode naquele momento. Eu sinto que o grande trabalho é a gente poder cada vez mais, né? Não o poder de manipular, de mandar nos outros. O verdadeiro poder. O poder de ser algo cada vez mais ampliado. De ser uma pessoa com o coração cada vez mais ampliado. Com a mente cada vez mais ampliada. Para aceitar o que os outros escolhem ser também, né? E para me aceitar como eu sou. Então eu estou em processo de lapidação. Todo mundo que está aqui encarnado, não tem ninguém santo aqui. Todo mundo sabe, né? Então, se eu fico nesse lugar de condenar as sombras, né, de condenar o que é mal, eu perco a chance de transformar esse mal, entre aspas, dentro de mim. Porque todos nós temos sementes, né, da ira, da inveja, do ciúme, da raiva, da avareza, né, da preguiça. Todos nós temos sementes, são aspectos humanos. E a gente está aqui para trabalhar esses aspectos. Então, não vale a pena a gente condenar. Vale a pena a gente ter a coragem, que é o coração que age, de olhar para tudo isso e transformar. A gente está vivendo a experiência humana, né? A gente está nesse estágio de evolução, onde a gente tem muita sombra. Então, vamos buscar, né, iluminar tudo isso dentro da gente e nos lapidando, assim, com muita humildade, sabe? Eu também acho que vou fazer uma live sobre humildade. Live sobre humildade. Gente, olha, ser tudo de bom, fazer o bem a todos, a qualquer ser, e não somente fazer o bem, pensando somente em si próprio. Vamos indo na humildade, devagarzinho, né? Devagarinho, como cada um gosta de chamar. Se lapidando, se trabalhando, né? Buscando enxergar o outro, a outra, né? Os outros seres, a natureza, os animais. Quando a gente cria essa capacidade de enxergar o outro, a gente começa a enxergar nosso próprio coração, nossa própria alma. Nós somos o laboratório, né, do nosso próprio crescimento. Tá tudo acontecendo aqui dentro.
Então, essa humildade é importante, né? Ninguém é santo, tá todo mundo se trabalhando. Vamos observar o mundo caótico que a gente está vivendo e aprender com isso, e se melhorar e ficar mais atento, porque eu sinto que a coisa ainda vai esquentar, viu, gente? É isso. Haja firmeza mesmo no coração, com essa humildade, com essa entrega, essa busca, né? Entender que o outro está no estágio que ele pode estar, né? O que é que eu posso fazer para melhorar as coisas, né? Não tem como eu enfiar alguma coisa na cabeça, no coração de outra pessoa. Só quem está pronto para compreender vai compreender. Então, deixa eu falar para vocês. Hoje tem uma live com meu amigo querido Alberto Brasil, que também faz parte da ONG Paz Sem Fronteiras, às 18 horas. Depois, às 19 horas, temos a nossa constelação com sorteio. É um encontro gratuito pelo Zoom. E tem mais coisa ali na caixinha. Vocês não vão me deixar parar essa live, eu tenho que sair. Então, às 19 horas tem nosso encontro gratuito. O que mais? Vou começar... isso vai ser muito legal. Vou fazer uma live só sobre isso também. Vou começar um novo grupo de estudo sobre o livro. Pena que não tá aqui do meu lado. Peraí. Não tá. Vou pegar, vou mostrar para vocês. O livro do Bert Hellinger, Conflito e Paz. Eita pau, como diz meu pai. Peraí que eu vou mostrar o livro aqui para vocês. Vou botar aqui meu mic, pra vocês ouvirem bem. O livro do Bert Hellinger, Conflito e Paz. Vou começar um grupo de estudo sobre esse livro. Conflito e Paz, uma resposta. Uma resposta. Esse subtítulo é bem importante, né? E quem já fez grupo de estudo comigo sabe que eu vou refletindo sobre tudo, assim, vão caindo muitas fichas, né? Então começa já com o título do livro, depois tudo, assim, né? Cada pedacinho do livro eu vou refletindo e conversando com as pessoas. Eu vou lendo o livro, né? É um encontro todo domingo, 1h30. E esse subtítulo, uma resposta, quer dizer o quê, né? Então, é uma resposta. É uma das muitas respostas, né? É a resposta que a visão sistêmica nos dá para a gente sair dos conflitos, né? Para a gente pacificar o nosso coração e poder encontrar equilíbrio e harmonia nas nossas relações, poder nos curar desses conflitos que a gente carrega desde que a gente nasceu e parar de reproduzir isso nas pessoas das nossas relações, né? No mundo que a gente vive. Então, porque a gente muda, né? A gente muda, o pai e a mãe saem da nossa vida e a gente pega outras pessoas para colocar nesse lugar de conflito, né? Coloca o marido, a esposa, o chefe, o vizinho nesse lugar de conflito. É só uma reprodução de um padrão de conflito que nos habita internamente. Então, vai ser muito forte falar sobre conflito e paz nesse ano de eleição. Eu sinto que é uma preparação, né, para o que a gente já começou a viver e que a coisa talvez fique ainda mais quente do que tá. Então eu quero trazer isso, né, para todos nós. Para mim também é sempre muito enriquecedor e transformador. Obrigada pelas palavras de gratidão. É gratuito o grupo de estudo? Não, Márcia, não é gratuito. Tenha o equilíbrio da troca, né? Uma das 3 leis do amor, olha que lindo isso. Eu já fiz live aqui no canal sobre essa visão, né, relativa ao dinheiro, né, ao valor de troca. Uma das 3 leis do amor é o equilíbrio da troca. Então, quando a gente aprende isso, a gente começa a entender o valor de ter sempre uma retribuição, né, quando eu estou oferecendo algo ou quando eu estou recebendo algo. Porque é essa troca, esse equilíbrio de troca que cria a força da conexão entre as pessoas. Quando a pessoa só dá ou só recebe, não cria relação. Olha que conhecimento importante. Isso é uma lei, é uma das 3 leis do amor. Então,
Tem um equilíbrio de troca aí. Tem o telefone ali para quem quiser mais detalhes sobre o grupo de estudo, né? Vou abrir aqui a caixinha. Aqui, ó. Quando você vai fazer uma novela? Ai, também tô com saudade. Sou muito sua fã, manda beijo para minha filha Raquel. Então, a Kátia Moreira mandou essas mensagens. Beijo para a filha Raquel da Kátia. Gente, estou muito feliz da gente ter se encontrado aqui hoje de manhã. Aliviou um pouco o meu coração. Não sei se aliviou, né? Eu tô com o coração bem partido mesmo com esses acontecimentos, assim. Eu começo a falar, o olho já enche de lágrima, porque é preciso muita limpeza, muita purificação desses aspectos, né, negativos, inconscientes que todos nós carregamos. Então, tá puxado, tá puxado. Mas me traz um sentido maior, né? Poder refletir sobre tudo que está acontecendo e poder compartilhar com vocês. Gratidão, gratidão, amores. É muito bom a gente estar junto aqui. Sigamos de mãos dadas, com o coração ativado, com a mente mais lúcida possível, né? Estamos juntos e juntas. Gratidão por essa roda de conversa tão inspiradora e transformadora, viu? Pronto. Obrigada pela presença. Beijo.